Quem mais deve, mais tem que trabalhar e dar testemunho. Talvez seja por isso que eu esteja aqui. Desde a minha infância, eu venho acompanhando a alegria que a doutrina espírita passa às almas, aos corações. Desde a minha infância, eu sofria com as presenças de espíritos que eram plenamente desconhecidos. A cultura não se ocupava. Era proibido se falar em espírito. Era chamado de demônio, alma do outro mundo, feitiçaria. E eu sofria, naturalmente, como a maioria das pessoas que tinham os mesmos problemas, que hoje nós sabemos que é mediunidade sem a educação espírita. E aquelas presenças não me maltratavam como doença, mas tiravam a minha paz, porque eu era diferente das pessoas com quem eu convivia. E o sofrimento era grande até um ponto de eu não poder dormir. Meu quarto cheio de espíritos que eu chamava de coisas, não sabia que era espírito. E minha família ficava atormentada, achava naturalmente que havia algum problema de saúde. Mas eu tinha saúde, trabalhava, tinha alegria, mas sofria porque eu era diferente. E o tempo se passou e os problemas cresciam sem que ninguém entendesse. Dentro disto, eu tive visões, tive quadros maravilhosos, nunca fui obsediada. Sempre presença de espíritos que hoje me ajudam, que hoje orientam este trabalho. Desde da minha infância, os espíritos são os mesmos, naturalmente, outros também se interessavam em aprender com as lições dos amigos espirituais. Mas dentro disto eu aprendi a conviver com as coisas que depois, aos 22 anos, no centro espírita, eu então entendi que aquilo não era coisa, era a presença de pessoas que haviam desencarnado, perdido o corpo, mas que o espírito, o dono da vida, ali estava presente. Então foi uma bênção de Deus, uma libertação para o meu espírito, quando eu escutei, entendi que o que eu via eram espíritos que perderam o corpo físico, mas que o espírito continua vivendo, a vida prossegue depois do túmulo, e isto foi o bastante para eu me libertar do medo. Continuei vendo e ouvindo, mas sem medo. Eu passei a ter força sobre aquelas presenças que me tiravam o sono por desconhecer a razão de tudo. Dentro desse ensinamento da doutrina espírita, eu comecei a sentir a grandeza da doutrina espírita, como muda a vida da criatura. Eu era sofredora, meia hora de trabalho espiritual, de mensagem, de explicações, eu me libertei do problema que me acompanhava desde os 9 anos, aí então com 22 anos. A minha mocidade foi perdida nesse campo, porque eu achava que o mundo era muito perturbado, era muito confuso e a religião não sabia me orientar. Eu procurava os padres, me confessava, falava que eu estava vendo coisas. Os padres sabiam perfeitamente, só que não podiam falar. Quer dizer que a estrutura da religião é muito importante para a nossa libertação. As pessoas aqui e ali têm falhas, são defeitos humanos, isso é natural. Mas a instituição religiosa é responsável pela orientação da humanidade. Ela falha quando ela nega a verdade de Deus, ela perturba o equilíbrio do povo, que vai chegando até os absurdos de desrespeito, porque os espíritos sofredores, ignorantes, doentes, têm força sobre o encarnado, pela falta de orientação, pela falta de conhecimento, de que o mundo dos espíritos se comunicam conosco, e nós podemos, então, selecionar as presenças. Se você tem conduta digna, correta, como nos ensina Jesus, e logo depois, pela doutrina espírita, tudo fica mais claro, você tem a companhia que lhe é afim,
espíritos bons, espíritos amigos, que lhe ajudam a vencer as dificuldades. Se você é intransigente, se você não tem equilíbrio, não tem moral, não tem dignidade, você não conhece as leis de Deus, não segue as orientações, você naturalmente vai atrair espíritos doentes, sofredores, negativos, perturbadores, guerreiros, infelizes. Então, a doutrina espírita é altamente necessária para a paz do ser humano, dos lares, da sociedade, do planeta. Nós precisamos, então, estudar doutrina espírita, não necessariamente ser espírita é opção. Nós escolhemos a doutrina espírita como nossa religião. Aí nós temos responsabilidade, nós temos deveres com aqueles que nos ouvem, com aqueles que nos seguem, com aqueles que nos respeitam. Nós não podemos mais ser aquelas pessoas incoerentes, intransigentes, coléricas, mas nós temos a obrigação de usar os nossos talentos para orientar aqueles que nos ouvem, aqueles que nos seguem. Este é a conduta do espírita. E a doutrina espírita é clara, ela é simples, ela é lógica. Você sente, você passa a amar o seu próximo, porque através da doutrina você vai entender Jesus. Amai-vos uns aos outros. Sem a luz da doutrina espírita, isto fica muito abstrato, fica-se um sonho, um desejo muito distante do ser humano, porque nós, pela doutrina, vamos entender que estamos de volta, está conosco aquele espírito, aquele ser humano, aquele parente, a quem nós devemos ou a quem nós amamos. Nós precisamos respeitar o vizinho, respeitar as pessoas, porque nós somos a grande família espiritual. Só pela doutrina espírita nós vamos entender que os espíritos se comunicam conosco, podem nos fazer bem, podem nos fazer mal. Então, antes da doutrina espírita, eu era uma sofredora, embora numa família feliz, equilibrada, tranquila e amiga. Eu sofria. Depois da doutrina espírita, eu passei a ser feliz. Aí eu já com 22 anos, naturalmente enfrentando o mundo com as dificuldades naturais, eu passei a ser feliz, entendendo que realmente vale a pena amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A compreender a dor do próximo, respeitar os limites do nosso semelhante, ajudar sempre, sem exigir, só pela ótica espírita.